Bom, pessoal, dito isso, então, agora sim a gente vai começar a trabalhar com os triângulos quaisquer, tá bom? Aqui a gente está entrando, então, no capítulo 15 do curso. Vamos falar aí sobre triângulos quaisquer. Beleza? Então, a primeira ferramenta que a gente vai aprender aí, quando se fala sobre triângulos quaisquer, é o Teorema dos Senos. Também conhecido aí como Lei dos Senos, né? Mas não passa de um teorema. Teorema dos Senos. Esse teorema aqui, pessoal, ele diz que os lados de um triângulo, eles são proporcionais aos senos dos ângulos opostos, né? Ó. Então, eu tenho aqui o triângulo ABC, tá? E ele é um triângulo qualquer. Ele pode aí ser escaleno, pode ser equilátero, isósceles, não importa, tá bom? Então, esse aqui é um triângulo aí que tem lados A, B, C. Nesse triângulo, a gente vai ter aqui ângulo alfa, ângulo beta e ângulo gama. Então, o que o teorema dos senos, ou lei dos senos, diz pra gente aí? A gente tem que A dividido por seno de alfa é igual a B dividido por seno de beta, que é igual a C dividido por seno de gama, que é igual a 2R. Em que R é o raio da circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Nossa, muita coisa, né? Vamos com calma aqui. Vou até usar outra folha aqui para demonstrar que essa aqui tá rabiscada atrás, ó. Mas o teorema é esse aqui. Então vamos lá para a demo. Então vamos desenhar aqui esse triângulo. E eu vou desenhar também, agora, a circunferência circunscrita. Beleza? Então, esse aqui é o meu ladinho A, tá? Esse aqui vai ao lado B e esse aqui é o lado C, igual eu desenhei aqui. Aí, galera, esse aqui, ele vai ser, então, o ângulo alfa. O ângulo alfa, pessoal, ele é um ângulo inscrito, né, na circunferência. Vocês lembram de ângulo inscrito? O ângulo inscrito, o vértice dele tá na circunferência. Beleza? Aí, ó, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o nosso vértice A e a gente vai mover ele, tá? E eu vou trazer esse vértice até aqui, ó. Então, vou chamar aqui de A'. Beleza? Então, eu peguei o meu vértice A e eu arrastei ele até aqui. Por que eu arrastei ele até aqui? Porque aqui, ó, quando o vértice está nesse ponto, essa corda, ela vai ser o diâmetro. Então, ó, eu trouxe o vértice até o lado desse triângulo aqui, ó, ser o diâmetro. Então, eu vou escrever aqui que BA', né, esse segmento BA' aqui, ele é o diâmetro, tá? Então, eu vou colocar aqui que ele vale 2R. Beleza? E aí, galera, esse ângulo alfa aqui, ele vai ser esse mesmo ângulo aqui, ó.
Porque o ângulo alfa, ele é um ângulo inscrito que olha para o arco BC. E esse ângulo A' aqui, ó, ele também é um ângulo inscrito que olha para o arco BC. Tá bom? Então, esse ângulo alfa aqui, ele é o mesmo que esse. Não mudou nada, eu só arrastei o vértice aqui. E esse ângulo aqui, pessoal, ó. Esse ângulo aqui, ele é o ângulo inscrito que olha para o diâmetro. O diâmetro aqui, ó, ele é 180 graus, né? Então, esse ângulo central aqui, ó, ele é 180. Isso significa que esse ângulo inscrito vai ser metade, que é 90 graus. Então, olha o triângulo que apareceu aqui, ó. 90 graus, A, alfa e 2R, né? Então, esse triângulo aqui, ó, é esse aqui. Esse aqui é o triângulo B, A', tá? E aí, a gente vai aplicar, então, a trigonometria aqui. Porque o Azinho, ele é o cateto oposto de alfa. E o 2R é a hipotenusa. Então, eu vou escrever assim que cateto oposto dividido por hipotenusa é igual ao seno do alfa. Então, se eu jogar o meu 2R para o outro lado e o seno de alfa para cá, eu tenho que o A dividido por seno de alfa é igual a 2R. Beleza? E, analogamente, se eu fizer a mesma coisa para o B e para o C, eu vou chegar na mesma relação, tá? Como a circunferência é uma só, né, que é a circunferência circunscrita desse triângulo, o 2R vai ser 2R para todo mundo, tá? Então, eu vou ter que o A dividido pelo seno alfa vale 2Rs. Se eu fizer a mesma coisa para o B, eu vou encontrar que B dividido por seno beta é 2R. E C dividido por seno gama é 2R. Tá? Então, a gente acabou de descobrir que os lados de um triângulo, eles são proporcionais aí aos seus senos, né? Quanto maior o seno, maior o seu lado. Tá bom? Bom. Vamos fazer um exemplo disso aqui, então? Exemplo. Nesse exemplo aqui, pessoal, ó, você tem um triângulo que aqui mede 30 graus, aqui mede 45 graus, aqui mede 12 e aqui mede x, beleza? Aí a gente quer descobrir, então, quanto que vale esse x, né? Só que isso aqui não é um triângulo retângulo. Isso aqui é um triângulo qualquer. Então, eu vou aplicar aqui o teorema dos senos, tá bom? Então, eu vou falar assim que x, ele está para o seno de 30, assim como 12 está para o seno de 45. Tá? Aí, quanto que vale o seno de 30? Meio. E o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Então, se eu pegar esse meio aqui e passar para o outro lado multiplicando, eu tenho que x é igual a 12 vezes meio, que é 6, dividido por raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, isso aqui é fração sobre fração. Ó, 6 sobre 1 sobre raiz de 2 sobre 2. Né? Aí, isso aqui então vai ser 6 vezes o inverso disso, né? Então, o meu x, ele vai valer 12 sobre raiz de 2. Aí eu ainda tenho a opção de racionalizar. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. E eu chego em 6 raiz de 2. Tá bom? Então, pessoal, olha só, né, que teorema poderoso que a gente acabou de aprender, né? Você tinha aqui um triângulo aleatório, aleatoríssimo, né? Com os ângulos quaisquer aqui.
e você conseguiu achar o outro lado através do teorema dos senos, tá bom? Então, é um teorema muito poderoso que te abre muitas portas, porque isso aqui você consegue trabalhar com qualquer triângulo, beleza? Vamos ver mais um exemplo? Ó. No próximo exemplo, pessoal, a gente vai ter aqui esse paralelogramo. Esse aqui é o paralelogramo ABCD. Tudo bem? Aí você vai traçar aqui a diagonal dele. Esse lado vale 6. Esse lado aqui, a diagonal vale x. Tudo bem? Aí aqui vale 30 graus. E aqui vale 15 graus. Tá? Aí a nossa missão é descobrir, então, quanto que vale x. Beleza? Aí você pensa, bom, seria interessante aplicar aqui o teorema dos senos, né? Então, vamos lá, ó. O 30 aqui, ó, a gente pode colocar ele aqui, né? Porque o paralelogramo aqui tem lados paralelos. Então, esse ângulo aqui, ele é alterno de paralelo com esse. Então, a gente pode colocar ele aqui, né? E, então, a gente já tem aqui que o 6, ele é proporcional ao seno de 30. E aí, agora, a gente precisa descobrir quanto que vale esse outro ângulo. Porque é esse ângulo aqui que olha para o x, né? Esse ângulo aqui, pessoal, ele é o ângulo que precisa juntar com 15 com 30 para dar 180, né? Então, 15 mais 30 dá 45. Então, esse ângulo aqui, ele vai ser o suplemento de 45, que é o 135 graus. Tudo bem? Então, é em cima disso aqui que a gente vai aplicar o teorema dos senos. Então, a gente vai escrever aqui que o 6, ele está para o seno de 30, assim como o x, ele está para o seno de 135, né? Só que agora entra lá aquilo que eu expliquei no começo da aula, né? Como é que você vai descobrir o seno de 35, se ele não é um ângulo notável? O 135, pessoal, como eu disse, ele é o suplemento do 45, né? Então, o seno de 135 é igual aos... o 135, né? Ele pode ser escrito como 180 menos 45. E a gente viu que o seno de 180 menos qualquer ângulo é o seno do próprio ângulo, tá? Então, 135 e 45, eles possuem o mesmo valor, o seno deles, tá bom? Então, a gente vai escrever que 6 está para seno de 30, assim como o x está para seno de 45, tá? Seno de 30, meio, e seno de 45, raiz de 2 sobre 2, né? Aí, 6 dividido por meio é 12, e aí você passa o raiz de 2 sobre 2 multiplicando, e você descobre aqui que o seu x é 6 raiz de 2. Tudo bem? Então, olha que louco, né? A gente conseguiu aí encontrar a diagonal de um paralelogramo. Então, aqui seria 6 raiz de 2. Tudo bem? Bom, mas para a gente fazer isso, ó, tinha que saber o que é paralelogramo, né? Tem que saber aqui que você pode pegar esse 30 e colocar aqui, né? Então, a gente começa a usar todos os conhecimentos que a gente adquiriu ao longo do curso para resolver um único exercício, né? Esse exercício aqui, ele combina várias matérias, que é o que a gente quer resolver, né? Beleza? Tá aí. Então, esse daí que é o nosso teorema dos senos, tá bom? Daí tem que praticar, pessoal. O teorema é uma linha, né? Aí a gente tem que colocar em prática para estar em casa com isso aí, porque esses teoremas aqui,
eles dão esse e o próximo teorema que a gente vai estudar, né, que é o teorema do cosseno, eles são teoremas assim que dá muita conta, mas resolve o problema. Então, se você está lá na sua geometria e você se depara com um exercício de semelhança de triângulos, por exemplo, tá? E aí você não consegue enxergar a semelhança, porque para enxergar a semelhança, você tem que ter visão, né? E nem sempre a gente está com o olho bom no dia, né? Então, às vezes você tem aquele exercício lá de semelhança de triângulos que você não consegue enxergar a semelhança de jeito nenhum. Mas você percebe que tem um ângulozinho notável aqui e ali, e você pode jogar um teorema do seno, um teorema do cosseno, tá? E aí o exercício vai sair. Vai dar mais conta, mas ele vai sair, tá bom? Então isso aqui, ó, são teoremas que eles abrem portas pra gente. São teoremas que são muito fáceis de aplicar, né? Você só tem que ver que ângulo tá apontado para que lado aqui, fazer a proporção e já era. Abaixa a cabeça e faz conta, né? Então você não precisa ter muita visão para aplicar um teorema do seno e um teorema do cosseno. Você precisa ter mais saco de fazer conta. Aí às vezes você não quer ficar pensando muito na semelhança, você vai lá e joga esse teorema aqui e sai o exercício, entendeu? Então são alternativas que a gente tem aí para resolver problemas que exigem muita visão em geometria, né? Que são geralmente os problemas mais difíceis. Bom, falamos aí então sobre teorema dos senos, tá bom? Bom, galera, antes da gente entrar aí no teorema dos cossenos, vamos falar aqui sobre relações métricas. Relações métricas nos triângulos quaisquer. Tudo bem? Bom, na aula passada a gente falou sobre relações métricas no triângulo retângulo, né? Quais são as relações métricas do triângulo retângulo? Era aquelas lá, né? H ao quadrado é igual a mn, né? O b ao quadrado era a vezes m, não sei, né? Depende de quem você chama de ABC, de mn, mas são aquelas relações que a gente liga os lados, né? Isso que é relação métrica. E agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui, só que para os triângulos quaisquer, tá bom? Então, ó, vamos começar aqui com esse triângulo aqui. Então, ele é o triângulo ABC, tá? E esse ângulo C aqui, ó, ele é um ângulo agudo, tá bom? Não, esse aqui que é um ângulo agudo, ó. Tá? Porque se esse fosse um ângulo obtuso, a nossa altura, ela ia cair fora do triângulo. Tá, ó, deixa eu desenhar aqui um triângulo obtuso. Então, a nossa altura aqui, ó, ela cai fora do triângulo, tudo bem? E esse ângulozinho aqui a gente vai chamar ele de alfa, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer para um alfa agudo. E depois a gente vai achar algumas relações aí para o alfa obtuso. Tá? Então, esse lado aqui vai ser o A, esse lado aqui vai ser o B. Esse pedacinho aqui, ó, eu vou chamar de M, tá bom? E esse pedaço aqui, ó, ele então vai ser o lado C, né? Porque esse aqui é o lado C, subtraído desse M, né? Então, esse pedaço aqui é C menos M. Esse é M. E daqui até aqui vale C. Tá? Lembrando que isso aqui é um triângulo qualquer, ele não é retângulo. Porque no retângulo a gente já tirou as relações métricas. Beleza?
Então vamos lá, ó. Aí, ó, eu chamei essa altura aqui, pessoal, de HC, né? H aí do inglês height, de altura, e C porque é a altura relativa ao vértice C, tá bom? O triângulo, a gente já estudou que ele tem 3 alturas, né? Ele teria aí o HA, que sairia do vértice A, ele também teria o HB, que sairia do vértice B, mas aqui a gente vai estar trabalhando com o HC, tá bom? Que é a que sai do vértice C. Então, a gente vai fazer 2 Pitágoras aqui. O primeiro Pitágora que a gente vai fazer, ó, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto D, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui um Pitágoras no triângulo ADC. Quem joga LOL, a mão chega até a tremer, né? De ADC aqui. Ó, fazendo Pitágoras aqui, ó, B ao quadrado é igual a M ao quadrado mais HC ao quadrado. Tá? E agora a gente vai fazer um Pitágoras no triângulo BDC, que é esse triângulo da direita, né? Então, a gente vai ter aqui que A ao quadrado é igual a HC ao quadrado mais C menos M ao quadrado. Isso aqui é o quê, pessoal? Isso aqui é um produto notável, né? Então, eu vou pegar essa equação aqui, ó. Vou falar que essa equação é a 1, essa equação é a 2. Eu vou pegar aqui a equação 2, ó, e eu vou desenvolver ela. Então, eu tenho que A ao quadrado é igual a HC ao quadrado mais C ao quadrado menos 2MC mais M ao quadrado. Beleza? Aí, galera, M ao quadrado mais HC ao quadrado vale quanto? Vale B ao quadrado, né? Da equação 1. Então, a gente tem aqui que A ao quadrado é igual a B ao quadrado, que eu vou trocar esses 2 caras aqui, então, por B, mais C ao quadrado, menos 2MC. Beleza? Então, eu consegui escrever aqui o meu lado A em função dos outros 2 lados, né? E o M. Aí tem que saber o M também. Porque se você não sabe o M, não vira nada. Tá bom? E agora vamos dar uma olhadinha nisso aqui, ó. Eu vou chamar esse ponto aqui de D. Tá? Esse ângulo aqui, ele é alfa, que é um ângulo obtuso. E esse ângulo aqui, ele vai ser 180 menos alfa. Tá bom? Mas guarda essa informação por enquanto. Então, ó, eu vou fazer aqui um Pitágoras agora, ó, nesse triângulo retângulo menor. E depois eu vou fazer no triângulo retângulo maior, ó. Então, esse ladinho aqui vale A, tá? Esse ladinho aqui vale C. Esse ladinho aqui vale B. Aqui a gente tem a altura do vértice C. E daqui até aqui, ó, eu vou chamar de M. Beleza? Então, se eu fizer aqui um Pitágoras no triângulo ADC, eu vou ter que eu vou ter que B ao quadrado, que é a hipotenusa, né? Dado que aqui é 90 graus, ó. B ao quadrado vai ser igual a HC ao quadrado mais M ao quadrado, né? Mesma coisa que a gente achou aqui. E agora, se eu fizer um Pitágoras no triângulo DCB, ó, DCB, né? O triângulo grande. A gente vai ter aqui que A ao quadrado é igual a HC ao quadrado mais M mais C ao quadrado.
né? Então, o que difere o triângulo obtuso do triângulo acutângulo, né? Que aqui a gente colocou C menos M, aqui a gente colocou C mais M, né? M mais C, tanto faz, ó. Tá? Então, é só esse sinal que muda. Desenvolvendo essa segunda equação aqui, ó, a gente tem que A ao quadrado é igual a HC ao quadrado, mais M ao quadrado, mais 2MC mais C ao quadrado. E aí, junta esses dois caras aqui, ó, e dá o B, né? Então, a gente pode escrever aqui que o A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2MC. Mais, né? Perdão. Tá? Bom, então, essas daqui que são as relações métricas dos triângulos quaisquer. Você está escrevendo um lado a partir dos outros dois, né? Porque, pessoal, a gente não consegue fazer o Pitágoras em um triângulo que não é retângulo, não é? Se você tira isso aqui, ó, você tem o Pitágoras, ó. Se você tira isso aqui, você tem o Pitágoras. A gente quer achar uma ferramenta, né, igual ao Pitágoras. Igual não, né? A gente quer achar uma ferramenta que cumpre a função que o Pitágoras cumpre para os triângulos quaisquer. É isso que a gente está buscando. Então, como vocês podem ver, ó, a gente está tentando escrever um lado em função dos outros dois. Só que não é possível porque a gente precisa do M, tá? O M aqui, ó, é o quão distante essa altura tá desse vértice, né, ó. Então, nos triângulos retângulos, quanto que vale M? O M vale 0, né? Porque você vai pegar esse vértice A e você vai aproximar ele do D, ó, até um ponto que o M some. Então, se você fala que o seu M é 0, você tem um triângulo retângulo, tá vendo? Ó? Porque o A ao quadrado vai ser B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Mas já já a gente fala mais sobre isso. Agora, vamos falar então sobre o teorema dos cossenos. Então, vamos lá, ó. Teorema dos cossenos ou lei dos cossenos. Tá bom? O teorema dos cossenos, pessoal, ele vai funcionar basicamente da seguinte maneira, ó. Estão vendo esse ângulo alfa aqui? Né? Esse ângulo alfa... Então, vamos primeiro aqui falar que o alfa ele é menor que 90, né? Se o seu alfa é menor que 90, ó, você vai ter esse triângulozinho, né? Aí aqui vale alfa, aqui vale B e aqui vale M. O M, ele é o cateto adjacente ao ângulo alfa e o B é a hipotenusa, tá? Então, a gente pode falar assim que M sobre B é igual ao cosseno de alfa, tá? Então, o seu M vale B vezes cosseno alfa. E a gente vai trocar esse M aqui, ó, aqui. Então, quando o seu alfa é menor que 90, você tem que A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2, aí B vezes C vezes cosseno alfa, tá bom? Então, aqui você tem o teorema dos cossenos para um alfa menor que 90, tá? Se o seu alfa ele é maior que 90, ou seja, se você está trabalhando aí com um triângulo obtuso, e claro que o seu alfa tem que ser menor que 180, né? Porque você não vai ter um triângulo que isso tem um ângulo interno maior que 180. Até porque a soma dos ângulos internos dá 180, tá bom? Então, você vai ter esse triângulo aqui, ó. Em que aqui vale B, aqui vale M, e aqui vale 180 menos alfa, esse ângulo.
Então, m sobre b é o cosseno de 180 menos alfa. Só que a gente viu que o cosseno de 180 menos alfa é menos o cosseno de alfa. Então, se você pegar essa relação aqui, ó, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, e jogar o m como menos b cosseno alfa, você chega na mesma coisa. Tá vendo? Então, o teorema dos cossenos é dado por esse enunciado, ó. Tá? Ele diz assim que em qualquer triângulo, o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, menos 2 vezes o produto desses dois lados, vezes o cosseno do ângulo formado por eles. Tá? Dito isso, você também pode escrever o teorema dos cossenos para os outros lados. Tá? Ó, de maneira bem didática aqui, vou tentar ser o mais didático possível. Ó, vai funcionar assim. O ângulo alfa, ele olha para o A. Estão vendo? Daí, pessoal, ó, como o ângulo alfa ele olha para o A, a gente pode escrever aqui, ó, que A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? É como se fosse um Pitágoras, tá? Só que desse Pitágoras aqui, você vai ter que descontar uma coisa. Beleza? Você vai ter que descontar uma coisa porque você não tem um triângulo retângulo. Então, o seu A ao quadrado não é B ao quadrado mais C ao quadrado. O seu A ao quadrado vai ser B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno alfa. Então, é como se o teorema dos cossenos é um quase Pitágoras, tá? Ele seria o Pitágoras para os triângulos quaisquer, porque você fala que o A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado e desconta essa parcela aqui, ó, que é o produto do B e C vezes 2, cosseno alfa. Tá? Analogamente, se você fala que aqui é beta, você pode falar então que o B ao quadrado é A ao quadrado mais C ao quadrado, ó, que são esses dois outros lados, menos 2 vezes A vezes C, vezes o cosseno de beta, que é o ângulo que está entre o A e o C, que é o ângulo que olha para o B. Beleza? E você também pode fazer para o ângulo gama, né? Então, C ao quadrado seria B ao quadrado mais A ao quadrado menos 2AB cosseno gama. Tá? Então, esse aqui vai ser o seu... Vai ser aqui o seu teorema dos cossenos. Beleza? Vamos fazer um exercício disso aqui? Pra gente treinar? Então, guarda o seu teorema dos cossenos aí do ladinho, para você se habituar com as fórmulas. E vamos fazer uns exercícios. Ó, o exercício que eu trouxe aqui, ele diz o seguinte, ó. Aqui vale 60 graus, aqui vale x, aqui vale 10 e aqui vale 16. Tá? Eu vou resolver o exercício no próximo vídeo. Esse aqui já bateu o tempo. Mas, ó, eu quero descobrir o valor de x, dado que esse lado aqui vale 10, esse vale 16 e aqui vale 60 graus. Resolve aí que eu trago a resolução na próxima parte.